Olá! É cada dia mais importante nesse Brasil que envelhece de forma tão acelerada termos consciência de que há diversas velhices e que ao envelhecer não viramos seres assexuados, não ficamos invisíveis, mas os preconceitos são muitos. A melhor maneira, creio, para combatê-los e para que possamos viver melhor com dignidade é obter conhecimento. Por isso, hoje vamos falar sobre velhices LGBT. Esse termo representa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Por isso, no estúdio hoje, dois especialistas no assunto e que têm ajudado a promover seminários e treinamentos sobre o tema, junto com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Diego Félix Miguel, mestre em Filosofia, graduado em Artes Visuais, gerontólogo e coordenador do CRINORTE, Centro de Referência do Idoso. E Rogério Pedro da Silva, presidente da ONG Eternamente Sou. Prazer, meninos, recebê-los hoje aqui no programa. Uma satisfação grande estar com você, Lina. E o prazer todo meu estar aqui e poder atender esse convite tão especial e falar sobre esse tema que é tão importante. Então, quando a gente fala de velhice, já há todo um preconceito, né, do envelhecer. Imagino que quando a gente fala de velhice ainda LGBT, o preconceito é maior ainda. Sim, é um desafio, principalmente para nós que estudamos o processo de envelhecimento e velhices, o campo de estudo, a gerontologia, é um tema novo e que pouco era debatido, não tinha visibilidade aqui no Brasil. Em 2016, após participar da Conferência Nacional de Direitos Humanos, eu percebi que havia essa lacuna dentro da área que nós atuamos, tanto da militância como dos estudos na gerontologia aqui no Brasil. Foi nessa época que conheci Rogério Pedro, que desde então já estava desenvolvendo um trabalho junto à Câmara dos Vereadores para captar informações sobre esse público onde essas pessoas estavam. Ou seja, LGBT existe há muito tempo, inclusive como um movimento organizado. Mas em relação a esse envelhecer, é ainda um grande desafio, né? Sim, o movimento LGBT, digamos assim, ele já existe basicamente 50 anos, né? Porém, já existem gays bem mais além disso, né? Foi quando começou aí todo esse movimento, né, nos Estados Unidos. Aqui nós temos registro quando começou esse movimento, há mais ou menos uns 27 anos atrás, né? Quando teve aí toda a questão do Ferros Bar, enfim, né? E o tempo foi passando e as pessoas elas não se davam conta, né, sobre esse processo do envelhecimento, né, justamente por conta de toda essa onda de preconceitos, né, e desafios que essas pessoas elas enfrentaram ao longo da vida, né, e ao chegar a idade aí dos seus 50, 60, 70 anos e assim por diante, né, se deparar com uma realidade, né, completamente triste, né, onde elas são tidas aí como alguns nomes pejorativos, né, que nós utilizamos, que é utilizado como mariconas e dentre outras coisas aí, né, e a sociedade como um todo, né, ao ver idosos LGBTs, né, julgar aquele idoso como, nossa, olha o velho safado, sabe, alguma coisa nesse sentido, né, e não se dão conta de que eles levaram uma vida toda, né, tentando construir aí toda uma identidade essa, né, que precisa ser mantida e preservada, né, com dignidade, com respeito, né, até o último dia da sua vida, né, ou seja, pessoas LGBTs, elas também envelhecem. Agora, é muito interessante porque você acabou colocando esse olhar em duas vertentes. Uma da própria comunidade LGBT e a outra da sociedade no geral em relação a esse grupo. Vamos explorar mais um pouquinho? Vamos explicar. Por exemplo, esse termo que você citou e que você citou de uma maneira pejorativa, maricona. Por que isso? O que significa isso?
dentro da comunidade, né? Sim, em termos de preconceito. Sim. Tem muita questão da valorização do corpo. Tá. Né? Então, a partir do momento que o homem gay, né, todo bonitinho, né, envelhece e perde toda aquela estrutura do cara bombadão, né? Então, ele já não é muito bem visto dentro da comunidade. Né? Então, eles acabam sofrendo esse tipo de preconceito, e isso é muito nítido, né, quando você vai em algum ambiente LGBT, como baladas, casas de shows e assim por diante, onde tem essa pessoa com um pouco mais de idade, né, ficar lá no seu cantinho, e daí os demais grupinhos lá entre eles, né, se interessarem pelo corpo estrutural, né, digamos assim. Então, assim, é um preconceito tido não somente dentro da comunidade LGBT, mas como um todo, né? Eu posso estar enganado, o Diego pode estar me corrigindo nesse sentido, mas dentro do trabalho que eu desenvolvi para poder criar a Eternamente Sou, né, eu me deparei muito com isso, né, vivenciando isso, frequentando esses espaços, né, procurando saber onde estavam essas pessoas, e automaticamente elas, para poder não terem esse tipo de preconceito, elas preferiam se isolar. Né? Isso também é fato, por exemplo, que entre essas relações homoafetivas, as mulheres que são lésbicas, elas estão muito mais propícias a se casarem e a envelhecer junto. E que o homem não, o comportamento é diferente. Isso tem a ver dentro da comunidade? Só retornando um pouco, claro. Eu acredito que nós vivemos numa cultura, de forma geral, que valoriza a juventude. Tá. Nós não nos preparamos para o processo de envelhecimento e velhice. A educação, ela precisa incorporar no seu currículo da educação formal uma disciplina que fale sobre isso, que nós somos seres que estamos envelhecendo, né, e que vamos envelhecer junto com essa diversidade. Então, são corpos que envelhecem também, que sofrem uma influência sociocultural. No caso das velhices LGBT, são pessoas que elas estiveram expostas ao longo da vida uma série de construções socioculturais que marginalizavam e oprimiam. Marginalizam e oprimem. Não é no passado, né? É presente. Né? Então, pessoas que tiveram que lutar em momentos de autoritarismo político, de supervalorização da religião, de valores religiosos, fundamentalismo. E que para constituírem a identidade e se sentirem e serem acolhidas e exercerem sua independência e autonomia ao longo da vida, tiveram que se posicionar, tiveram muitas vezes que transgredir as normas socioculturais para ter visibilidade, né? Para ter visibilidade, para viverem, para terem o mínimo de acesso à estrutura que essas pessoas precisam ter para viverem em comunidade. Né? Essas construções socioculturais, elas permeiam principalmente as questões de gênero. Então, são construções que são estabelecidas socialmente, que definem o que é ser mulher na sociedade, quais são esses valores que essa mulher tem que ter e quais são as ações e atitudes que essa mulher ela precisa devolver para a sociedade. Para o homem, já existem outras construções socioculturais que determinam outros papéis, que é diferente da mulher. Então, quando utilizando agora uma conversa muito recente, polêmica nesse momento político que estamos vivendo, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, é uma ideia muito perversa que já limita no nascimento que identidade aquela menina, aquela mulher, ou aquela pessoa que nasceu com a vagina, ela tem que exercer. É a mesma coisa daquela pessoa que nasceu com pênis. Então, socialmente, nós estamos inseridos nessa cultura, nessas normas. Desconstruir é um processo lento, precisa ser gradativo e precisa ser transgressor. Precisa de força, de empoderamento. Essas pessoas precisam caminhar sobre as fissuras sociais que são enrijecidas pelos preconceitos, para elas serem absorvidas socialmente, para elas poderem compartilhar dos espaços socialmente. Então, acredito que
não sei dizer especificamente, porque eu acho que também isso é limitar, de que as mulheres lésbicas há uma tendência maior a envelhecerem junto com suas companheiras, suas esposas, ou vice-versa. Eu acredito que nesse momento, principalmente o movimento LGBT, ele tem revisto muito essa questão das normas socioculturais. Sim. E tem se permitido a explorar possibilidades de gênero, possibilidades de expressões de identidades, de orientações sexuais, como uma forma mesmo de viver essa identidade de uma forma plena. Agora, é muito importante trazer essa discussão à tona, porque é uma discussão que cabe a todos nós da sociedade, né? Esse Sim. pluralismo, né? Sim. A aceitação do outro, mesmo que ele não seja igual a você, né? Aí eu acho que entra o processo da própria empatia, entra uma série de questões, né, que vocês, eu acho que estão liderando um movimento novo no país, né, e extremamente necessário. Inclusive, quando a gente fala dessa necessidade, por exemplo, da desconstrução de uma identidade. É fato, por exemplo, me contaram que tem determinadas pessoas hoje que fazem parte do grupo LGBT, envelheceram, têm mais de 60 anos de idade e que, inclusive, para serem bem atendidos ou minimamente atendidos, até em serviços de saúde, eles precisam desconstruir essa imagem, né? Mostrar que não, eles são normais, entre aspas, perante a sociedade para serem aceitos. Atender uma necessidade heterocisnormativa, como nós falamos. Então, aquela expectativa heterossexual, onde nós profissionais, quando estudamos o processo de envelhecimento e velhice, já atendemos as pessoas idosas, supondo que essas pessoas são heterossexuais. Quando falamos de pessoas cisgêneras, estamos falando de pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascimento. Então, no caso de uma pessoa com vagina, que é atribuído o gênero feminino. Né? Então, nossa cultura ela é baseada nessa heterocisnormatividade. Quando nós nos preparamos para atender essas pessoas, aliás, todas as pessoas, nós precisamos deixar essas suposições de lado e compreender que aquela pessoa é uma pessoa única e que ela tem um repertório, ela tem uma história. Muitas pessoas idosas LGBT, muitas vezes, para serem atendidas dignamente, para serem aceitas nos serviços, como instituições de longa permanência para idosos, centros de convivência, e até mesmo no atendimento médico, muitas vezes abrem mão dessas informações, ou da questão da orientação sexual, ou até mesmo da sua identidade de gênero, para atender a expectativa do profissional. E até das outras pessoas idosas que frequentam esse ambiente, como uma forma de proteção. A gente continua conversando já, tá? A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. E você, não sai daí, a gente volta já.